Reflexão, a Bíblia Nossa de cada dia. Eu sou o pastor Roifran Batista e vou ministrar a você a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3 e o versículo 16. E, pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis. Sim, a fé que vem por ele deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. O capítulo 3 do livro de Atos dos Apóstolos conta os detalhes subsequentes ao dia de Pentecoste. A cura de um coxo na porta formosa que dava acesso ao grande templo dos judeus em Jerusalém, através do ministério de Pedro e João, ocasionou um verdadeiro rebuliço espiritual na cidade. Além do grande fenômeno que havia ocorrido com a manifestação do Espírito, com a descida do Espírito Santo, no dia da festa de Pentecoste, agora tratava-se de uma cura física, de um milagre físico palpável, visto que o homem que havia sido curado era coxo desde o ventre de sua mãe e todos os dias era colocado à porta do templo para pedir esmola aos que por ali passavam. Tendo ele visto a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhes dessem uma esmola. E como sabemos, Pedro e João apenas disseram: "Olha para nós." E olhando ele, esperando receber deles alguma coisa, disse Pedro: "Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda." E tomando-o pela mão direita, o levantou e logo seus pés e tornozelos se firmaram. Bem, o milagre ocorreu e o homem entrou no templo saltando e louvando a Deus. Bem, o homem era conhecido. Todos o conheciam. E agora percebiam que o homem estava perfeitamente curado. Perfeitamente curado. Logo a seguir, a Bíblia diz que o homem que era coxo, apegando-se a Pedro e João, o povo correu atônito para junto deles ao alpendre chamado de Salomão. E quando Pedro viu isto, disse ao povo: "Homens israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou porque olhais tanto para nós como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu Filho Jesus." E aqui eu começo a extrair algumas lições que o texto nos mostra, centralizadas em Jesus. É interessante que o capítulo anterior, que mostra a primeira pregação de Pedro no dia de Pentecoste, também é centralizado em Jesus. E agora o segundo discurso, o segundo sermão, está quase que 100% centralizado em Jesus. A primeira grande lição que aprendemos aqui é que Pedro repreende o povo e chama a atenção do povo, ou melhor, pede a atenção do povo e chama a sua fé, a sua atenção, o seu temor para a pessoa de Jesus. Não fora um milagre realizado por homens. Aqui está o tipo de líder que não quer receber a glória por aquilo que só Deus pode fazer. Pedro e João estão nos ensinando que toda a glória é de Jesus.
Quem deve merecer, quem merece, quem é digno é Jesus. E ele está declarando que Deus glorificou a seu Filho Jesus. No versículo 15 ele afirma: Deus o ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. E no versículo 16 vem a grande lição do capítulo. E pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis. Observe a expressão fé no seu nome. A minha fé, a sua fé, a nossa fé deve estar no nome de Jesus. Não há outro nome entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, senão o nome de Jesus, cujo nome tem poder extraordinário para curar, como o capítulo demonstra, para salvar, para perdoar pecados, para reconciliar com Deus e para operar sinais e maravilhas. Na continuidade do sermão, Pedro fala por mais alguns minutos, lembrando que Moisés e outros profetas disseram a respeito dele, e culmina no versículo 26, declarando que Deus ressuscitou a seu Filho Jesus e agora o estava enviando para que nisso eles fossem abençoados e cada um pudesse se apartar de suas maldades, se afastar de seus maus caminhos. Pedro, inclusive, enfatiza a necessidade de arrependimento e conversão no versículo 19. Mas eu retorno ao versículo 16 para lembrar que foi a fé no nome de Jesus que trouxe perfeita saúde ao coxo de Nascés. É a fé no nome de Jesus que trará a você o milagre que você precisa, a restauração que você precisa, a solução de problemas que você precisa, a resposta da oração que você está aguardando. É a fé no nome de Jesus. Não há outro nome. Ele é o nome sobre todo o nome. É nele que eu e você podemos e devemos continuar confiando. Ele jamais irá nos decepcionar. Nele podemos confiar, hoje, amanhã e por toda a eternidade. Amém.